Fala meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Professor Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje eu quero te ensinar progressão aritmética através de 3 exercícios muito interessantes aqui que eu trouxe para vocês, beleza? Só que antes eu tenho alguns recadinhos muito importantes para dar. O primeiro é, não se esqueça de deixar o seu like, parece besteira, tá? Parece meio chato ficar cobrando isso de vocês, mas o YouTube vai privilegiar o meu trabalho se você deixar o seu like. Também não esqueça de se inscrever. E outra coisa muito importante, às vezes você chegou nesse vídeo buscando alguma questão específica que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então, se esse é o caso, eu deixei a legenda aqui na descrição com os minutos certinho de cada exercício para que você consiga sanar suas dúvidas da melhor forma possível. E se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu leio e respondo todo mundo. Tranquilo? Então, bora começar aqui a nossa resolução. Então, a primeira etapa é a seguinte. Nós temos aqui, em relação à progressão aritmética 10, 17 e 24, antes disso eu preciso fazer algumas observações. Sempre quando você lembrar de progressão aritmética, você tem que lembrar de sequência numérica, beleza? E essa sequência numérica, os próximos termos são obtidos somando uma razão no termo anterior. Então, por exemplo, nós temos 10 aqui. Você vai se perguntar, quanto que eu somei no 10 para virar 17? Esse vai ser a nossa razão que a gente chama de R. E aqui também, beleza? Nesse caso, fica bem fácil de você descobrir que a razão vale 7. Por quê? 10 para 17 vale 7. Mas se for uma progressão aritmética um pouco mais difícil de você visualizar isso aqui, o que você faz? Você simplesmente pega o termo da frente e tira o termo de trás. Então, 17 menos 10, 7. Você faz uma conta de subtração. Beleza? Para que seja uma progressão aritmética, a razão sempre tem que se manter. Então, por exemplo, para você verificar isso, você faz 24 menos 17, você vai ver que também dá 7. Então, ela é uma progressão aritmética crescente de razão 7. Por que crescente? Porque os termos vão aumentando. E ele quer descobrir o seguinte, o seu 15º termo. Só que antes disso, a gente vai determinar o 4º termo dessa PA. Olha que interessante. Você não concorda que é só pegar o termo 3, tá? Lembrando que o 10 é o A1, A2 e A3. É só a nomenclatura que a gente usa para dar nome a esses termos, tudo bem? Então, o termo 4, você não concorda que é só pegar o 24, que é o meu A3, e somar com a razão, que vai ser 7? Beleza. Então, vai ser 24 mais 7. Isso aqui vai totalizar 31. Beleza. Só que se eu não tivesse o A3, só tivesse o A1, você não concorda comigo que para achar o 4º termo, eu vou pegar o meu primeiro termo e somar essa razão 1, 2, 3 vezes? Então, você pode encontrar com o primeiro termo também, beleza? Então, fica 24 mais 3 vezes 7. Na verdade, não é 24, tá bom? Seria o termo 1, beleza? O termo 1 é 10. Então, ficaria 10 mais 3 vezes 7, que é 21, daria 31 também. Só que no exercício eu pedi o 15º termo. Então, nós temos que o A15 vai ser o nosso A1 mais 14 vezes a razão. Então, 14 vezes 7. Então, vai ser 10 mais, bora fazer essa conta aqui, 14 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7 mais 1, 98. Então, vai ser 108 a resposta desse exercício, beleza? Então, para generalizar, para você descobrir qualquer posição de um termo de uma PA, você pode encontrar a seguinte fórmula, ó, AN, que depende da posição, pode ser o A10, o A12, o A20, vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Com essa fórmula aqui, você consegue encontrar o termo de qualquer posição. Então, anote essa formulinha aqui que é muito importante para você saber de PA.
Beleza? Então, visto isso, a gente vai para a segunda questão, que também é bem legal. Então, um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim sucessivamente, formando uma progressão aritmética. A gente já sabe que a razão dessa progressão aritmética é 6, por quê? Diminuiu aqui. Na verdade é menos 6. Seria 6 se tivesse aumentado 6. Como diminuiu, menos 6 vai ser uma PA decrescente. Quantos quilômetros ele percorrerá em 6 horas? Então observe o seguinte, tem uma pegadinha aqui que é muito importante, então presta muita atenção nisso. Muita gente acaba errando essa questão porque acaba lendo o seguinte: quantos quilômetros percorrerá na sexta hora? Se fosse na sexta hora, é só a gente fazer dessa seguinte maneira, ó. Na hora 1, 40. Na hora 2, 34. Na hora 3, 28. Estou sempre tirando 6. Na hora 4, 22. Na próxima hora, 16. E na última hora, que é a hora 6, vai ser 10, beleza? Então, olha que interessante. Ele não quer saber na sexta hora. Se fosse na sexta hora, a resposta ia ser 10. Ele quer saber em 6 horas. Então, ele quer esse somatório aqui de todos esses termos. Só que observa que interessante, ó. Aqui, nós temos que a soma desses daqui da ponta é 50. E a soma desses daqui, ó, também é 50. E a soma desses também é 50. Então, ele vai percorrer 50 quilômetros. Beleza. Nesse caso aqui, como nós temos poucos termos, beleza? Dá pra gente fazer isso, de somar os da ponta e assim vai indo. Só que quando nós temos uma PA com muitos termos e você quer somar, aí você usa uma fórmula que é S de N termos vai ser A1 mais AN vezes N dividido por 2. O A1 é o primeiro termo, o AN é a posição que você quer, né? O termo da posição. Isso aqui, por exemplo, se você quiser a posição 10, aqui vai ser 10, e assim vai indo, ó. Se a gente quisesse fazer essa fórmula para descobrir essa questão, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, a soma dos 6 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é 40, mais o último, que é 10, vezes 6, dividido por 2. Então, vai ser 50 vezes 3, que é 150. Então, quando você tem poucos termos, dá para você fazer do primeiro método. Mas quando você tem muitos, eu acho mais interessante você fazer pelo segundo, tranquilo? Agora é uma questão da UERJ, muito legal, que é um vestibular muito renomado. Então, se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? E no final do vídeo eu vou deixar a playlist Matemática do Zero, onde nós temos vários vídeos como esse para te desbloquear na matemática. Então, bora! Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Então, no primeiro dia, 6, e nos outros dias vai aumentar 2, beleza? Então, olha que interessante. O último dia do treino será aquele que ele vai correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento do primeiro ao último dia, em quilômetros, corresponde a... Então, é outro tipo de exercício parecido com o exercício acima que nós fizemos. Ele não quer saber qual que é o último termo ou quantos termos tem, e sim a soma de todos os quilômetros que esse atleta vai percorrer no processo de treinamento dele. Tranquilo? Então, olha aqui. O que a gente vai fazer? O primeiro dia, nós teremos 6. Depois, 8, 10, 12, 14, até chegar no 42. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir qual posição esse 42 está. Então, nós temos a N é a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nós sabemos o seguinte, ó, o AN é 42, o A1 é o primeiro termo, que é 6, e a razão é 2. Estou sempre aumentando 2 km. Então, vai ficar aqui 42 é igual a 6 mais N menos 1 vezes 2. Vou passar o 6 subtraindo aqui. Fica 42 menos 6, que dá 36. E aqui eu vou aplicar uma técnica matemática que chama distributivo. Vou multiplicar o 2 pelo N e pelo menos 1.
Então fica 2n menos 2. Passa aqui o 2 para cá, fica como? Fica que 2n é igual a 38. Fazendo essa divisão, nós sabemos que n vai ser igual a 19. Tranquilo? Então ele correu 19 dias, partindo de 6 km a cada dia, depois 8, 10, 12, até chegar no 42, no 19º dia. Ele quer saber a soma, então Sn vai ser 6 mais 42 vezes 19, aqui é 19, tá bom? Dividido por 2. Então, somando isso aqui, nós teremos 42 mais 6 é 48, vezes 19, 912, dividido por 2, 456 quilômetros. Beleza, meus queridos? Então foi essa a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês na progressão aritmética. Valeu e até o próximo vídeo. E eu vou deixar aqui no canto esquerdo a nossa playlist Matemática do Zero para te ajudar a desbloquear na matemática. Tamo junto!